Novamente estou aqui para lhe desejar um bom sábado e dizer a vocês que é um privilégio para o Departamento Jovem estar dando início a mais uma semana de oração. A semana de oração de reavivamento espiritual para a nossa igreja, de comunhão e de louvor e adoração a Deus. Vamos ficar de pé, igreja, para a entrada das bandeiras. Sessão Igreja para os Ideais, JA. Alvo: a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Lema: amor de Cristo me fortifica. Nosso objetivo: salvar, pecado e guiar no serviço. Voto: por amor ao Senhor Jesus, prometo tomar parte ativa no ministério jovem da igreja, fazendo tudo o que puder para ajudar a outros e para terminar a obra do Evangelho em todo o mundo. Esse propósito. Os jovens pela igreja e os jovens pelos semelhantes. E o nosso voto à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem do Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade aos que nele creem. Iluminando
nós apresentamos nesta manhã, o orador desta manhã e o orador durante toda essa semana de oração. Queremos também estar agradecendo aqui ao pastor Paulo Rojaime. O pastor Paulo Rojaime é pastor distrital do distrito de Alvorada, no Mato Grosso do Sul. Nós queremos lhe agradecer, pastor, em nome da igreja, que o Senhor Deus lhe abençoe mais uma vez. Se você está feliz nessa manhã, diga reverente, forte, entusiasmado, palatável e amistoso. Amém? Amém. Que bom que você está feliz. Eu também estou feliz por estar aqui, nesta igreja. E enquanto este grupo musical estava expressando aqui o seu amor por Deus, me fez lembrar de uma frase que sempre eu carrego no meu coração. Essa frase diz assim, que nada do que é feito por amor é pequeno. Foi por você que o Senhor Jesus Cristo veio se aventurar e dar a sua vida a tal ponto de morrer numa cruz. Enquanto milhões de pessoas estão indiferentes a esse sacrifício, eu penso que você nessa manhã entenda que foi por você que ele se entregou. Amém. A pergunta que não quer calar: você tem entregue o seu coração nas mãos dele? Você considera que foi por você que ele se rendeu? Foi por causa do pecado e porque ele te amou tanto que ele se entregou na cruz sem esperar nada em troca? Se de todas as pessoas criadas apenas uma fosse salva, para ele já estaria de bom tamanho. Mas ele morreu individualmente por mim e por você. Amém? É tão bom saber que você e eu somos únicos. Deus, na sua infinita sabedoria, nos criou de maneira única. E isso é maravilhoso demais. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, estava lendo um livro, O Poder do Entusiasmo, de Norman Vincent Peale. E na altura dos meus 13 anos me empolguei com essa leitura, e lá no livro eu encontrei, dentro do capítulo referido, que eu era um ser único, e diante de todo o universo, de todo o planeta Terra, apenas um ser como eu mesmo existe, e não existirá outro igual. Ali dizia que no meio de, fazendo uma projeção para os dias de hoje, quase 7 bilhões de pessoas, só eu tenho a digital que eu tenho. Só eu sou único. Em 4 bilhões e meio de pessoas, apenas uma tem uma íris igual a minha. E eu fiquei pensando na enormidade dessa notícia e da maneira única que ela é. Eu fui falar com a minha mãe e cheguei para ela com o livro na mão, entusiasmado. Falei: mãe, aqui no livro está dizendo que como eu, sou eu mesmo, como eu, só existe apenas um como eu, sou único, não existe mais de um igual a mim. E ela olhou para mim e disse: ainda bem, meu filho. Até hoje eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com isso, mas para um bom entendedor, meia palavra basta, não? Queridos, estou vindo da cidade de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Primeira vez que estive nessa cidade foi em uma semana de oração jovem na Igreja Central. Isso foi no ano 2005. Quando eu fui ocupar ali o púlpito, eu fui saudar a igreja e disse para a igreja que eu estava muito feliz por estar ali na igreja no estado do Mato Grosso. E aí a igreja toda respondeu: do Sul. Não se fala em Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. Esse estado, há 32, agora 33 anos, ele foi dividido. Só para você ter uma ideia da dimensão geográfica desse estado, da divisa dele, do Paraná com o Mato Grosso do Sul, até a divisa dele com o Mato Grosso,
existe aproximadamente 2.000 quilômetros de distância, de extensão. É uma coisa muito grande. E agora esse estado, o estado do Mato Grosso foi dividido em dois, tornou-se Mato Grosso do Sul. Eu estou ali há 1 ano e meio na igreja da Alvorada, é um distrito com 500 membros aproximadamente, 4 igrejas, e a minha igreja sede é uma igreja muito semelhante a essa. Tem aproximadamente 300 membros, uma igreja vibrante. Se você quiser conhecê-la, entre no Alvorada, www.alvorada.com, alvoradajovem.com. Esse é o site da nossa igreja. Você pode ir lá ver alguns programas que estão acontecendo e conhecer alguma coisa mais. Estamos agora entrando no 21º ano do nosso ministério. Durante 13 anos eu servi essa obra no meu estado de origem, que é o Paraná. 7 anos trabalhei como capelão de uma escola. Dediquei a minha vida a ser professor de ensino religioso. 7 anos em igrejas. E depois fui para o Rio Grande do Sul, onde fiquei 4 anos, e agora estou há 5 anos no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem uma natureza exuberante. A primeira vez que eu estive lá, eu vi algumas araras sobrevoando os céus da cidade, depois tucanos, depois papagaios, maritacas. Eu falei, não posso estar num grande zoológico assim. E realmente é uma exuberância a natureza daquele local, faz-nos sentir saudades do céu. E Deus tem um plano especial para os habitantes daquele estado também, pois a igreja ali está presente. Temos 220 igrejas em 76 municípios. E a igreja cresce naquele lugar, como também cresce no estado do Rio de Janeiro. Amém? Minha esposa não pôde estar aqui presente, ela é professora, coordenadora de uma escola, e nós temos uma menina de 13 anos chamada Emily. Minha esposa se chama Roseli, e ela serve esta causa há 21 anos também como professora. Ela gostaria de ter estado aqui em julho, quando eram as suas férias, mas em julho não houve possibilidade em função das datas serem truncadas demais. Queridos, queria parabenizar essa igreja, porque ela tem um ministério jovem muito comprometido. Amém? Amém. Ontem à noite, 10 ou 11, 12 jovens estavam aqui numa reunião onde eu estava presente com eles para ver os detalhes finais para o início da nossa semana aqui nesta igreja. Eu fiquei olhando para aqueles jovens ali. Alguns deles vieram direto do trabalho, eu senti o cansaço nos olhos deles. Eu saí daqui, era por volta de 10 horas, e alguns deles ainda iriam para casa, e quando chegassem em casa, ainda iriam abrir o computador, refazer alguns detalhes do programa, para amanhã cedo estarem aqui, hoje cedo estarem aqui. E eu fiquei olhando para aquele grupo de jovens comprometidos com o ministério jovem desta igreja. Deus seja louvado por isso. Amém. E fiquei impressionado com o entusiasmo deles. Eles disseram, pastor, se segure aí, porque essa semana não vai ser fácil para você não. Nós vamos, como diz o carioca, nós vamos para anunciar isso? Não. É só para a gente ficar tranquilo, né? É que eu fiquei pensando no meu carro. Os carros estão sendo rebocados ali, irmãos. E se você ainda não saiu, esse é o momento. Eu vi uma porção de gente saiu e eu pensei, deve ser algum problema, mas certamente foi mais um problema. Mas vamos voltar. Como eu estava? Onde eu estava? Quem pode perguntar?
Ou como o carioca diz, né? Pastor, você vai trabalhar na beça, né? Já várias pessoas usaram essa expressão. Você vai trabalhar na beça. Na escola sabatina ali, mãe dizia assim, não sei o que, alguma coisa beça. Essa beça deve ser alguma coisa muito, né? Profundo, tremendo. Mas estamos aqui para trabalhar na beça. E se você quiser se envolver na beça, hoje à tarde, às 5h30, nós teremos o nosso culto jovem. E eu quero convidar você para que esteja conosco. E depois que terminar o culto jovem, eu não sei qual será a programação pós-culto, mas sempre tem aquele intervalo ali, alguns vão para uma pizzaria, outros vão para casa. Às 10h30, eu ouvi dizer que nós temos um trabalho comunitário muito especial, o Sovão, né? Então, se você nunca participou disso, não deixe passar essa oportunidade. Lembre-se de uma semana de oração, naquela que você disse assim, puxa vida, eu nunca tive uma semana de oração como essa. Já falou isso para você mesmo? Sabe por que você nunca teve uma semana de oração como aquela que você lembrou agora? Porque você se envolveu, porque você esteve presente, porque você participou, porque você orou pela semana de oração, porque você abriu o coração, porque você deu um passo, você esteve envolvido, e isso faz toda a diferença. E eu convido então, meus irmãos, a nós construirmos uma semana de avivamento espiritual como aquela, inacessível, mas isso para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Isso para a edificação espiritual da igreja. É para isso que nós queremos que você se envolva. Mas existem pessoas que não se envolvem com quase nada da igreja, meus queridos. Precisam ser avivados, precisam de fogo espiritual. E é por isso que a igreja então faz toda espécie de programas para avivar a igreja, para envolver a igreja. Mas algumas dessas pessoas, elas estão divididas. Muitas delas estão com um pé na grande lancha encantadora, luminosa, poderosa do mundo, e com outro pé no barquinho de Jesus. Aí você olha aquela lancha bonita do mundo, né? Não sei quantos cavalos de potência, super equipada, de último modelo, mulheres ali, né? Fama. Esse é a lancha do mundo. E aí você olha para o barquinho de Jesus. O barquinho de Jesus é de madeira, tem um esparadrapo ali, tampando o buraco. Você olha, essa parece que é a igreja de Cristo. E você fica então com um pé na lancha do mundo e um pé no barquinho de Jesus. Eu queria dar uma certeza para você. Está na hora de colocar os dois pés dentro do barco de Cristo. Porque o barco de Cristo jamais afundará. Amém. Por mais fraca e defeituosa que possa parecer, esta igreja é a menina dos olhos de Deus. Amém. E nela o Senhor tem todo o seu prazer. Você sabe quem é a igreja de Deus? Somos eu e você. Você é a igreja de Deus. Existem pessoas que só vão conhecer o Evangelho através do teu testemunho. Existem pessoas que só vão conhecer o plano da salvação através do abrir das Escrituras que você vai fazer um dia. Por isso está no momento de falarmos como Isaías diz: Senhor, envia-me. Você está pronto? Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus nessa manhã. Vamos ao livro de Josué. Se você trouxe sua Bíblia, esse é o momento de abri-la. Esse é o momento de nós consultarmos as Escrituras. Tudo bem com os carros? Está ficando? Que bom. Josué, capítulo de número 3. Se você tiver alguém ao seu lado que está sem Bíblia, você lança uma olhada assim, discreto, ok? E se aproxima dessa pessoa e diz assim: vamos partilhar? Porque às vezes a pessoa está sem Bíblia, né? E você pode partilhar a leitura da palavra. Josué, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso de número 1
até o verso de número 7. Estão todos prontos para a leitura? Digam amém? Amém. Ok, vamos lá então. Levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão. Ele e todos os filhos de Israel, que pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também de vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, cerca de 1000 côvados. Cerca de 2000 côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Disse Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando diante do povo. E disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Vamos dizer amém pela leitura da palavra? Amém. Queridos, Josué inaugura uma nova fase, uma nova história diante do povo de Israel. Há pouco tempo, se você for 2, 3 capítulos antes, você vai chegar ao livro de Deuteronômio, você vai encontrar que Moisés, o grande líder do povo de Deus, se despede do seu povo. Eu fico pensando em Moisés. Moisés dedicou toda a sua vida com um propósito. Diga-se de passagem, 80 dos seus 120 anos foram totalmente entregues a um propósito chamado libertação do povo de Israel. E quando chegou o momento de conhecer a terra prometida, Deus disse a ele: Moisés, você está vendo tudo que está diante dos teus olhos? À direita, à frente, à esquerda. Olhe bem, tudo que teus olhos alcançam, esta é a terra da promessa. O povo entrará aí, Moisés, mas você ficará de fora. Será que quando o Senhor Jesus Cristo em breve voltar, Ele terá que dizer para alguns que alguns ficarão de fora? Sabe o que vai determinar se eu e você vamos ou não estar dentro da terra da promessa? Não será naquele dia, será hoje. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Amém. Meus queridos, Josué inaugura uma nova fase na história do povo de Israel. É interessante que quando você vai ao capítulo 3 e você olha o capítulo 2, você observa a estratégia que Josué tinha como líder. Ele estava diante do povo. Esse povo constava com mais de 2 milhões de pessoas, mas ele já estava olhando lá na frente. Não existia ainda a palavra proativo como líder, mas Josué era um líder proativo. Ele estava olhando lá na frente, porque ele disse assim: eu vou ter que passar o rio com esse povo, não sei como vou fazer, o rio Jordão, mas eu preciso alcançar Jericó. E antes de atravessar o rio Jordão, ele envia dois homens, espias, para tratar a cidade de Jericó. Mas ele está diante do rio Jordão. Olha que interessante o projeto dele. Ele queria atingir Jericó, mas ele precisava ainda passar o rio Jordão. Ele estava com um projeto presente, mas ele já olhava para o futuro. Então Deus disse assim para ele: olha, enquanto os teus 2 espias se preocupam com Jericó, foque agora ali no rio Jordão.
O Rio Jordão era uma segunda espécie de Mar Vermelho. Vocês se lembram que Deus havia feito com o povo com o seu povo na liderança de Moisés? Havia aberto lá o Mar Vermelho. Agora ele vem e faz o mesmo processo na entrada, abrindo o Rio Jordão. E se você olhar um pouquinho mais adiante, no capítulo 4 e no capítulo 5, você vai ver que Deus repete alguns atos idênticos que havia feito, celebrado com Moisés, os repete também agora com Josué. Por que será isso? E a gente estudando a palavra de Deus, a gente chega à seguinte conclusão: Deus precisava dar segurança a Josué. Josué ainda era um jovem líder do povo de Deus. Ele tinha como ícone, ele tinha como referência o grande Moisés. Ele talvez nunca tivesse se visto como um grande líder, mas hoje ele está diante do povo. E quando eu vejo essa lição, eu vejo a lição que Deus quer nos ensinar hoje. Deus tem levantado e suscitado grandes líderes do seio do seu povo nos dias de hoje. Amém. Deus tem suscitado homens e mulheres, moças e rapazes. Deus tem levantado até crianças do seio do seu povo para cumprir o seu querer nos dias de hoje. Olha que interessante. Deus deu uma ordem a Josué. Ele disse assim: Josué, eu vou começar a engrandecer o teu nome diante do povo. Vou começar a fazer maravilhas no meio de você. Josué muito bem poderia pensar assim: eu vou ser grande. Ele podia ter tirado a atenção, mas ele foi humilde. Ele se colocou nas mãos do Senhor. Observe o que Deus pede a Josué. Ele diz assim: chame os sacerdotes, e eu quero que você monte a seguinte estratégia. Rio Jordão está aqui. Você vai levar os sacerdotes até a margem do Rio Jordão. Deixa os sacerdotes ali com a arca. Os levitas ficam ao redor. Da arca até o povo deve existir 2.000. E deve existir uma distância de aproximadamente quantos côvados diz a palavra de Deus? 2.000 côvados. Você sabe quanto mede um côvado? 45 centímetros. Você sabe como é que essa medida é feita? Da ponta do dedo à ponta do cotovelo. São 45 centímetros. Um côvado são 2 palmos. Um palmo é 22 centímetros e meio. Um côvado 45 centímetros. Se você multiplicar 2.000 por 45, você vai ter 900 metros aproximadamente. 1 quilômetro. E a pergunta que vem é a seguinte: por que será que Deus disse a Josué: coloque a arca do concerto às margens do Rio Jordão, que exista um espaço entre a arca e o povo, aproximadamente 1 quilômetro de distância, e ninguém deve ir à frente da arca? A palavra de Deus diz no capítulo 3: porque o povo não conhece. Quem estará guiando este caminhar sou eu. Sabe o que Deus quer nos mostrar aqui, queridos? Que nenhuma obra que Ele pode fazer pela nossa salvação, eu ou você podemos acrescentar alguma coisa. Não existe nenhum tipo de mérito na nossa salvação que eu e você venhamos a acrescentar. É Ele que faz esse tipo de obra na nossa vida. Nós estamos muito acostumados com a justiça própria. Nós estamos acostumados demais com a meritolatria. Nós estamos acostumados demais em fazer coisas para Deus, enquanto Ele está precisando apenas de uma coisa de nós: que nós sejamos. Nós vivemos uma cultura de fazer e de ter, enquanto Ele tem nos chamado para ser perante a sua presença. É por isso que Ele diz assim ao povo: olha, eu quero 1 quilômetro de distância para que o povo veja quem é o seu Deus. Eu não quero que eles confiem na arca, mas eu quero que eles confiem no Deus da arca. Então o povo olha para aquela cena, e eu fico pensando como é que deve ter sido aquilo. Eles devem ter saído muito cedo. Você viu que o verso de número 1 diz que de madrugada eles se levantaram. Você sabe por que eles se levantaram cedinho assim? Por 2 motivos pelo menos. Primeiro, porque eles saíram para orar. Eles se levantaram alta madrugada, primeiramente para se preparar espiritualmente. E isso acontece também com o Senhor Jesus no seu ministério. Marcos capítulo 1, verso 35, nos relata que Jesus,
constantemente ia cedo a orar. Se você ler esse verso, diz assim, que ele se levantou aí muito cedo. Eu gosto desse verso, essa versão que diz assim, ainda escuro saiu para orar. Interessante, né? Essa frase, ainda escuro. Algumas pessoas dizem assim, hoje eu levantei muito cedo, eu levantei 10 horas da madrugada. Mas a palavra de Deus diz que Jesus levantou-se de madrugada e estava ainda escuro. O povo de Deus também se levantou de madrugada. O primeiro motivo foi para orar, para se preparar espiritualmente. O segundo motivo é porque esta região fazia muito calor nessa época do ano. Era a época da colheita, era a época da cega, era a época em que as chuvas estavam presentes também. E eles saíram o mais cedo possível para que o povo não sofresse o calor escaldante da região do Rio Jordão. E eles marcharam. E ao marcharem, então eles começaram a ver o que Deus queria fazer com eles. Deus primeiramente pediu para eles uma coisa antes de fazer qualquer tipo de obra. O verso de número 5 diz-nos assim: disse Josué também ao povo. Eu vou ler esse verso e gostaria que a igreja respondesse depois de mim, pode ser? Digam sim. Aqueles que estiverem atentos, digam sim. Sim. Se você estiver aí, diga assim. Que bom, você está aí. Então fique comigo, fique comigo. Disse Josué também ao povo. Agora gostaria que você repetisse depois dessa frase: santificai-vos. Ok, vou dar uma segunda chance para você. Santificai-vos. Santificai-vos. Amém. Santificai-vos. Santificai-vos. Pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Queridos, amanhã da santificação é hoje. Amanhã da glorificação é daqui a pouco. Não existirá glorificação sem santificação. Muitos querem ver o Senhor operando, muitos querem ter vitórias, mas não buscam a santificação. A palavra de Deus diz-nos nesta manhã: jovens, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Mas muitos não querem buscar a santificação hoje. Muitos estão presos a este mundo. Na metade do ano passado, esta igreja elegeu o seu novo presidente, Ted Wilson. A primeira fala deste homem como pastor, agora presidente desta igreja, impressionou a muitos líderes na conferência geral em Atlanta. Quando o novo presidente da nossa igreja se levantou para falar a sua primeira mensagem de novo dado, ele disse assim: estamos nos aproximando de um tempo em que esta igreja precisa de reavivamento e reforma. E ele usou uma expressão do Espírito de profecia que está no livro de Testemunhos Selectos, dizendo assim: o mundo tem ocupado demais os nossos pensamentos e Cristo muito pouco. Quando eu vejo essa citação da senhora White, que foi escrita há mais de 120 anos atrás, ela dizendo que o mundo da sua época, o mundo de 120 anos atrás, ocupava sobremaneira o tempo das pessoas e Cristo muito pouco. Eu fico pensando então, o que ela escreveria hoje, inspirada por Deus, olhando o mundo no qual jazemos. Esse mundo cheio de tecnologia, esse mundo que nos tira o tempo. O grande problema do cristão moderno chama-se tempo. Nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo para Deus. E viver sem tempo para Deus é viver perdendo tempo. Quando é que a igreja vai se levantar dedicando tempo? Tempo de qualidade, tempo em oração, tempo na leitura da palavra do Senhor, tempo para o testemunho,
tempo para fazer algo em prol do próximo. Tempo. O grande problema do século presente para o cristão é tempo de qualidade. Você tem reservado tempo para Deus? Você tem reservado tempo para ficar a sós com Deus? Muitos dizem assim: não vou reservar tempo, porque é tão pouco tempo. Mas começa com 10 minutos, começa com 15 minutos, começa passando mais tempo com Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Só que o tempo da santificação é hoje, meus queridos. Você sabe quanto tempo faz que começou o tempo do fim? Nós já estamos há 203 anos desde o início do tempo do fim. E sabe onde nós estamos agora? No fim do tempo do fim. Você sabe quantos anos esse movimento chamado movimento adventista nasceu da profecia de 1844? Vai completar 167 anos. E isso me preocupa. Sabe por que isso me preocupa? Porque estudiosos do comportamento, estudiosos na área de teologia, estudiosos na área de sociologia, eles fizeram um levantamento e eles descobriram que um movimento religioso, uma igreja, ela tem 200 anos de vida útil, e depois disso ela se torna uma instituição. Olhem para as igrejas que têm mais de 250, 300 anos, que nasceram no seio, quem sabe, pós-reforma. Elas se tornaram fortes, ela tinha uma mensagem que as identificava, e depois de 200 anos de vivência, se tornaram apenas uma instituição. E se isso for verdade, meus queridos, daqui 37 anos, se essa igreja não pregar a mensagem de advertência do tempo do fim, a terceira mensagem evangélica para este mundo, a mensagem que há um Deus criador dos céus e da terra, a mensagem que há um Deus que está por vir, sabe o que acontecerá com esta igreja? Ela se tornará mais uma grande instituição. E sabe o que acontecerá com os nossos filhos? Eles crescerão e terão seus filhos, casarão e terão seus filhos, e enviarão os seus filhos para a igreja e dirão assim: não, vocês têm que ir para a igreja do seu avô, da sua avó, porque é um bom lugar para se estar, porque lá ninguém fala palavrão, lá ninguém bebe, lá ninguém fuma, mas como come. Então enviarão seus filhos para lá, porque é uma boa instituição, é um lugar seguro, longe das drogas, longe da influência pecaminosa do mundo. Continua lá, lugar de uma zona de conforto. Não, meus queridos, Deus está suscitando jovens agora para o tempo presente, para sairmos da zona de conforto, para vivermos uma vida piedosa, santa, para pregarmos o Evangelho com todo o ardor. Em 1945, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, os países aliados, liderados pelos Estados Unidos da América, estavam na iminência de acabar com essa grande guerra mundial que tolheu a vida de 54 milhões de pessoas. Você sabe o que são 54 milhões de pessoas? Só para você ter uma ideia, o que são 54 milhões de pessoas? Vamos supor que hoje pela manhã você entrou aqui e de repente aparecesse algum guarda de trânsito. Não foi o que aconteceu. Mas ele viesse uma outra mensagem: olha, 54 milhões de pessoas estão ali na rua de baixo e elas vão desfilar aqui pela rua. Então, quando elas começarem a desfilar, ninguém vai poder atravessar o desfile para pegar o seu carro lá de lá. Então você pega o carro agora ou espera terminar o desfile. E se elas andassem em filas indianas, 4 filas indianas, uma ao lado da outra,
54 milhões de pessoas, você teria que esperar 48 dias para que todo mundo passasse. Foi isso que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial. 54 milhões de pessoas mortas. 11 milhões de soldados. O restante foram civis. Vejam vocês, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, os líderes de todos os países disseram assim: não podemos mais permitir que isso aconteça no planeta Terra. E fizeram o tratado em Genebra dizendo assim: não haverá mais guerra no mundo. E de lá para cá, o mundo já teve mais de 200 guerras, colhendo a vida de outros 20 milhões de pessoas. Um minuto de guerra, um minuto de guerra, uma hora de guerra, é o suficiente para comprar vacinas para 1 milhão de crianças durante um ano. A guerra acabou com o mundo e Satanás fincou a sua bandeira no planeta Terra, dizendo: eis que o mundo jaz no maligno. Na Segunda Grande Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam na iminência de ganhar uma batalha estratégica. Eles se aproximavam do Japão, e antes de se aproximar dessa pequenina ilha, eles estavam achando um ponto estratégico desta ilha até ao Japão conseguir alcançar o seu alvo ali. E essa ilha chamava-se Iwo Jima. Era uma grande ilha, e eles pensaram: nós vamos levar os nossos homens para lá e fazermos de base para atacarmos o Japão dali. E fizeram toda a estratégia, com navios, com anfíbios, com aviões, e levaram para lá aproximadamente 150 mil homens. E quando eles começaram a entrar na ilha, eles não contavam com uma retaguarda japonesa de 100 mil homens que os aguardavam de maneira muito gentil, com muita arma, com muita munição. E foi uma sangrenta batalha. À frente dessa batalha estava o grande general MacArthur. O general MacArthur, então, vendo que ia ser uma batalha difícil, muitos dias, muitas vidas seriam ceifadas, ele teve uma inspiração. Ele disse assim: quem sabe se nós erguermos uma bandeira, e como os Estados Unidos estavam à frente, eles disseram: vamos colocar a bandeira americana ali, no alto da ilha de Iwo Jima, para que os soldados, vendo esta bandeira, eles pensem assim: a nossa batalha praticamente está ganha. Foi, na verdade, um passo psicológico que o general MacArthur apontou. Vamos colocar para que essa bandeira, para que os nossos soldados retomem as suas forças e nós acabemos com isso de uma vez. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles fincaram a bandeira americana no alto, no topo da ilha de Iwo Jima. Quando essa bandeira estava lá fincada, ela começou a tomar. Então alguns soldados voltaram. E quando alguns soldados voltaram, eles colocaram essa bandeira, e um fotógrafo veio e tirou esta foto, que se tornou emblemática. A bandeira caída da batalha de Iwo Jima. Essa foto tem muitas histórias. Alguns acreditam que essa bandeira realmente existiu, foi colocada ali, mas a foto em si não era como vocês veem hoje. Ela depois, o fotógrafo pediu a volta e lá, os soldados voltaram, o fotógrafo disse mais para cá, mais para lá, deu um sorriso, ou coisa parecida. Mas na verdade o fato é que esse episódio aconteceu. A bandeira estava caída e foi levantada por um grupo de pessoas que precisavam vencer uma guerra e acreditavam que podiam fazer. Meus queridos, nesta manhã eu olho para o grande conflito entre o bem e o mal. Quantos milhões de vidas já foram ceifadas sem sabermos quantas delas se salvaram? Em 1840, um jovem inglês chamado Hudson Taylor, ele tinha 10 anos de idade, ele descobriu que Jesus Cristo tinha morrido por ele. A sua mãe disse para ele: filho, olha Mateus 27,
Mateus 27 fala da crucifixão de Cristo. E ele perguntou: o que significa isso? E a sua mãe disse assim: significa que Jesus, Isa, deu a sua vida por você. E sabe qual foi a reação de Hudson Taylor aos 10 anos de idade? Foi se jogar no chão de joelhos e começar a louvar a Jesus, porque ele descobriu que havia uma solução para o problema do pecado. Isso entrou tão forte no seu coração que aos 18 anos de idade, Hudson Taylor tomou uma decisão muito especial. Ele disse assim: eu quero ser um missionário. Começou a ler sobre alguns países onde ele poderia ir ser missionário. E ele descobriu então que lá na China, em 1840, 1 milhão de chineses morriam todos os anos sem conhecer a Cristo. Sabe o que ele fez? Ele disse: não posso mais viver sem fazer algo pelos chineses. Então foi Hudson Taylor, 18 anos de idade. Ele pensou que iria pregar para os chineses. Então ele foi num sebo, comprou um Novo Testamento em chinês. E desse Novo Testamento em chinês, ele olhava para o Novo Testamento em inglês. E assim, conhecendo 600 ideogramas, dos mais de 3 mil que existem, ele foi para a China. Chegou no meio de uma guerra civil. E quando a missão olhou e disse assim: você é o menino que está vindo da Inglaterra? Ele disse: sim, então vem aqui. Colocaram um uniforme nele e disseram assim: olha, lá tem a frente de batalha. É uma guerra civil que está acontecendo aqui. Vá lá e veja quem ainda tem o pulso ou o coração batendo. Quem estiver vivo, você arrasta até aqui. E assim começou o trabalho de Hudson Taylor. Salvou 2.000 pessoas. Amém. Dessa forma. Ia lá, escutava o coração, via a pulsação, carregava alguns que ele podia, arrastava outros, e assim salvou 2.000 pessoas. Passaram-se 5 anos. Hudson voltou à Inglaterra para ver seus pais. E uma vez andando pela rua, um amigo olhou assim para ele e disse assim: ei, você não é o Hudson? Ele disse: sim, eu sou. Você não está me reconhecendo? E se abraçaram. Ele disse: mas Hudson, você está diferente. O seu cabelo está até a cintura. E essa trancinha. E essa sua roupa. Esse kimono, esse tamanco. E ele disse assim: para ganhar os chineses, eu me fiz chinês. Sabe, meus queridos, existem algumas bandeiras que estão caídas na vida do crente. E essa semana, o Ministério Jovem dessa igreja chamou um pastor lá 1.500 quilômetros distante, porque entendia que esse pastor tinha uma mensagem de avivamento para os jovens desta igreja. Amém. Eu não sei que tipo de bandeira você precisa erguer na tua vida, mas durante essa semana eu quero chamar a você para erguer algumas bandeiras que porventura estejam derrubadas do exército do seu coração. Eu sei que há jovens, como há na minha igreja, já não leem mais a Bíblia, já não estudam mais a lição da escola sabatina. Existem jovens que só vêm para a igreja no sábado pela manhã e a metade desse tempo ficam fora da igreja. E a outra metade, para não pegar mal dos seus pais, vem assistir o culto. Eu sei de muitos que estão na igreja, às vezes como líderes, mas não têm passado tempo em comunhão com Deus. Existem bandeiras que estão caídas no seio do povo de Deus e que nós precisamos levantar. Se você concorda comigo, diga amém. Amém. Que tipo de bandeira você precisa levantar hoje na tua vida? Eu não sei que bandeira você precisa levantar, mas nessa manhã nós temos bandeiras aqui. Nós temos ali a bandeira do Ministério Jovem, Desbravadores do Brasil, a bandeira do Estado do Rio de Janeiro, e uma bandeira foi deixada aqui no chão.
Sabe por que ela foi deixada no chão, meu querido? Porque essa é a bandeira que precisa ser levantada hoje. A bandeira da santificação. A bandeira de buscar o Senhor antes de fazer qualquer coisa no nosso dia. O Senhor deve ser a primeira pessoa com quem devemos falar todos os dias. O Senhor deve ser a fonte da nossa inspiração. Eu queria saber nessa manhã, quem é que gostaria de vir aqui à frente, ajudar-me a levantar essa bandeira? E ao vir aqui à frente, você estaria dizendo assim: pastor, eu quero te ajudar, porque eu também preciso levantar a bandeira. Você precisaria? Então venha levantar essa bandeira. Venha levantar a bandeira da santificação que está aqui. Venha levantar a bandeira que você precisa levantar em tua vida. Venha levantar essa bandeira que aparentemente está caída, que nós precisamos tirar tempo para levantar. Quando eu vejo uma igreja comprometida com os ideais de Deus, eu fico pensando que em breve há jovens lá da alegria que gostariam de vir. Você gostaria de descer aqui? Pode descer. Eu vou escolher, quem sabe, 2 ou 3 pessoas: um rapaz, uma moça, uma senhora, um senhor. Essa bandeira não é tão pesada. Uma pessoa é possível carregar, mas há uma simbologia. A simbologia de pessoas levantando. Quem sabe o voluntário, o Senhor, gostaria, por favor, agora uma senhora, levante sua mão. Vem aqui, querido. Fique aqui em frente. Agora eu gostaria de um rapaz. Pode ser você que está aqui à frente? Pode. Uma moça. Uma moça. Temos aí uma moça? Gostaria de vir? Oi, vem aqui, Teresa. Eu queria um juvenil. Pode ser você que está aqui na frente? Uma juvenil. Agora, um juvenil, um menino. Pode ser você? Qual é o seu nome, irmão? O irmão Joel vai nos ajudar a levantar essa bandeira? Vamos. Seu nome, querido? A Elizabeth. Você? Isabela. O seu? Maurício. Thaís. O seu nome? Oi? Stênio. Stênio. Nós temos um grupo musical que vai moldurar a mensagem dessa manhã. Eu pediria que eles viessem aqui na frente cantar. Nós vamos erguer essa bandeira. Vocês estão prontos? Vocês têm como? Estênio, vem aqui. Vem, Thaís. Vem, Elizabeth. Vem, Isabela. Vocês podem pegar a bandeira devagarinho. Aí. Vamos levantando, desfraudando. Pode ir. Ok. Eles levantaram a bandeira da santificação nessa manhã. Diga bem. Eu vou pedir ao irmão Estênio que erga, ao irmão Joel, que erga ela aqui pela ponta, bem alto. Agora, pode erguer. O senhor pode fazer um movimento assim, aí, de bandeira, dizendo assim: este é o meu exército, o exército do Senhor. Amém. Você também tem bandeiras para erguer na sua vida? Quantos aqui têm bandeiras espirituais para serem erguidas? Mantenha a sua mão erguida. Diga assim: Senhor, eu preciso erguer uma bandeira. Eu quero orar pela bandeira que você está identificando. Continue com a sua mão erguida. Pai querido, nessa manhã, os queridos irmãos desta igreja, homens e mulheres, moças e rapazes, crianças e jovens, pessoas de mais experiência, erguem as suas mãos. São pessoas que estão aí do outro lado do exército, com as suas lutas particulares. Existem queridos irmãos aqui que têm lutas tão profundas e que precisam da tua graça, Senhor, na luta e no irmão. Existem jovens aqui que estão quase desistindo, Senhor, de continuar no caminho do bem. Ajuda-os, ó Pai, a voltarem para o exército, porque Tu estás voltando. Existem mães aqui que já não conseguem quase mais dobrar os seus calejados joelhos, de tanto orarem
pela conversão dos seus filhos, do seu esposo. Existem líderes desta igreja que precisam erguer bandeiras de uma santificação mais aprofundada com Jesus. Pai, nesta manhã, te apresentamos a nossa mão erguida como uma bandeira solitária fincada no nosso coração. Mantenha erguida, Senhor, que nesta manhã a bandeira da santificação comece a ser erguida na vida de todos os lares. Que a graça do Senhor Jesus, que a iluminação do Espírito Santo, que a presença de Deus o Pai abençoe a todos, desde agora e para todos. Amém. Eu queria que você fizesse o seguinte: às vezes a gente gosta de uma pessoa, trabalha com essa pessoa, convive com essa pessoa, e a pessoa sabe que nós gostamos dela, mas muitas vezes nós não falamos isso para ela. Mas falar faz toda a diferença. Eu queria que você olhasse para o soldado de Cristo que está ao seu lado agora. Dissesse para ele assim: irmão, marcha firme em Jesus. Faça isso. Deus te abençoe. Vamos ouvir esse grupo musical? Irmão, faz assim com a bandeira do exército do Senhor. Aleluia, que bênção. A primeira bandeira foi erguida. Diga amém. Deus te abençoe. Volte ao seu lugar, meu irmão. Obrigado, irmão. Amém. Coisas que pensei sem importar. Minha vida
nos vir aqui, então fizemos, amém? Amém. Hoje à tarde, às 5h30, eu espero você. Temos uma segunda bandeira a ser erguida. Participe dessa semana, esteja junto. Será uma grande bênção, uma grande alegria estarmos juntos aqui. Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo tempo de graça que ainda nos concede. Amém. Obrigado por essa igreja vibrante, tão simpática. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas que se cumprem a cada dia. Obrigado porque tudo que é feito com amor, nada é pequeno. Obrigado pelo grupo musical que esteve aqui moldurando esta mensagem nesta manhã. Obrigado pela vida desses adoradores. Obrigado pelo concerto que o Senhor nos permitiu fazer nesta manhã. Obrigado pelas nossas crianças. Elas são a alegria dos nossos corredores, dos locais desta igreja. Elas são a nossa esperança. Obrigado pelos jovens. Eles são a razão de ser desta igreja. Obrigado pelos líderes e adultos. Eles são a sustentação desse teu povo. Obrigado pelos nossos pioneiros. Eles têm histórias lindas para nos contarem de vitórias. E agora, ao sairmos deste encontro tão especial, que o Senhor nos acompanhe, protegendo-nos a todos. Então, Senhor, a nossa gratidão, oramos em Cristo. Amém.